Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 11. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 8. Vocês se lembram que nós vimos esse texto no domingo passado e tiramos uma aplicação, uma verdade para a nossa vida, para a vida de cada um de nós como igreja. E agora nós voltaremos a esse texto para tirar uma segunda lição. Nós vimos esse texto domingo passado e tiramos uma lição dele. Nós lembraremos daqui a pouco qual lição nós tiramos domingo passado. Hoje nós veremos o texto de novo e tiraremos uma segunda e preciosa lição. Diz assim o Senhor Deus em sua palavra: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus santo e bendito, agora, ó Pai, que já lhe louvamos, ó Deus, confessamos nossos pecados, crendo em teu perdão, demonstramos nossa gratidão ao Senhor através dos nossos dízimos e ofertas, tendo consagrado nossa vida primeiramente ao Senhor. Agora, ó Pai, vamos ao momento mais importante, onde o Senhor falará conosco por meio da sua palavra lida e pregado, ó Deus. Ó Deus, transforma o nosso coração, ó Deus. Guarda o nosso coração, ó Pai. Que Cristo Jesus seja Senhor do nosso coração. Seja Ele objeto do nosso afeto e amor, ó Deus. Para, ó Pai, não cairmos em pecado e tragédia, ó Deus. Ajuda-nos a guardar acima de todas as coisas o nosso coração. Assim, nós oramos, com perdão dos pecados, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos no domingo passado e lembramos aqui que muitas histórias da Bíblia têm ou possuem um final feliz. Têm ou possuem um final feliz. Foi o que nós vimos aqui no domingo passado, no último domingo, a Valcácer querido. Nós lembramos aqui de Noé, a história de Noé que teve um final feliz, lembra? Após o dilúvio, Deus guardou a ele e sua família, eles saíram da arca preservados por Deus no meio da destruição do mundo antigo. Abraão, veja o final feliz, Marcelo, querido, e Bruno, e Vanessa, de Abraão, Elidiná e Cássio, e Sofia. Abraão que creu em Deus, saiu para a terra que Deus mostraria a ele, e Deus o abençoou na jornada, e ele morreu na graça de Deus, morreu avançado de dias. Que final feliz. José do Egito, não? Que história a de José do Egito. Nós lembramos aqui domingo passado, José que fora vendido por seus irmãos, que fora ao Egito, mas Deus o guardou em sua fidelidade e Deus o exaltou, colocando ele como segundo da terra do Egito. Acima dele, só Faraó estava. José foi o príncipe do Egito. Que história! E o que não dizer da história do nosso Senhor Jesus Cristo? A maior história de todas e para a qual toda a história da Bíblia aponta. Porque a Bíblia é, acima de tudo, a história de Cristo Jesus nos salvando de nossos pecados. Que história! Cristo, o Deus eterno, fez-se carne, habitou entre nós,
como diz a Bíblia, cheio de glória e de verdade. Ele foi rejeitado no mundo, verdade, mas ele também foi crido pelos seus, pelo poder do Santo Espírito. Ele morreu na mão dos seus algozes, mas poderosamente ressuscitou dos mortos após 3 dias, como havia de fato prescrito as Escrituras Sagradas. E então, tendo ressuscitado, ascendeu aos céus, subiu aos céus e está agora à destra do Deus Todo-Poderoso. Mas a história não acabou ainda. De onde ele há de vir, no grande dia que Deus já agendou, o grande dia da história, quando ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. E então o reino, que já começa a ser administrado por Cristo, enquanto ele coloca os seus inimigos debaixo dos seus pés, será então do Cristo de Deus por toda a eternidade. E o seu povo estará com ele, reinando pelos séculos dos séculos. A história não acabou ainda, mas chegará à consumação. E que final feliz, mais feliz final de todos, será este, o dia de Cristo. A Bíblia então possui muitos finais felizes, Renata, Isabelle, Nathalie, mas a Bíblia também possui algumas histórias e finais tristes e trágicos. A história de Salomão tem um final triste e trágico, como o relato da Bíblia nos conta. Nós vimos no domingo passado, irmãos, que o rei Salomão, apesar de toda a sua sabedoria, de toda a sua glória, como o texto de 1 Reis 11 nos mostra, caiu em tragédia, porque amou as mulheres pagãs, adorou aos seus deuses falsos, ele caiu em tragédia. O rei Salomão foi um grande homem. Que grande homem ele foi! As construções que realizou, o comércio que administrou, as riquezas que possuía, o homem mais sábio do mundo, depois do nosso Senhor Jesus Cristo, fora o rei Salomão. Que piedade ele possuía, não é verdade? Ele foi, minha irmã Leila, aquele que construiu o templo, Guilherme, do Senhor. Ele fez, Vitor, uma maravilhosa e poderosa oração que nós vimos no capítulo 8 deste primeiro livro de Reis, dos Reis. Ele fez uma maravilhosa oração sincera diante de Deus. Mas ele não foi fiel em certa parte de sua vida e caiu em tragédia. A Bíblia diz que, por mais firme que nós estejamos, todo homem é vaidade, senão zelar, senão vigiar. E nós vimos no domingo passado a primeira lição nesse texto. E a primeira lição, eu vos lembro aqui, é que nós começamos a cair em tragédia muito antes, quando nós começamos a ceder a pequenos pecados. A tragédia da nossa vida não é algo que acontece do dia para a noite. Aos poucos, nós vamos caminhando para a tragédia, quando estamos cedendo a pequenos pecados. Estamos guardando na nossa vida e praticando na nossa vida pequenos pecados. Meus irmãos, Salomão não chegou aqui no capítulo de número 11, Anitta, minha irmã, do nada. Ele chegou aqui porque antes ele já estava cedendo onde não deveria. Os irmãos se lembram, meus queridos, que lá nesse primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 3, nós estamos no capítulo 11. No capítulo de número 3, Salomão se casa com a filha de Faraó. Aqui, ele vem possuir muitas mulheres, Edma, muitas mulheres estrangeiras. Mas lá no capítulo 3, ele começou isso. Ele chegou agora onde ele está, porque ele começou lá com uma mulher estrangeira. E agora, ele passa a possuir muitas mulheres estrangeiras que desvirtuaram o seu coração, que corromperam o seu coração. Nós vimos também que Salomão costumava, lá no capítulo 3 ainda, adorar nos altos lugares, nos lugares altos. O que eram, Natália, altos lugares, Mira? Eram lugares onde os cananitas, o povo que morava antes naquela região onde estava também Jerusalém, eles levantavam altares em altos lugares, em montanhas, para adorar falsos deuses. Ao invés de Salomão, quando assume o reino, destruir aqueles altos nos montes, ele preserva aqueles altos e passa também a adorar a Deus não só no tabernáculo, mas também naqueles montes. E isso, de fato, foi um erro de Salomão. Ele devia ser radical com aquilo, como nós devemos ser radical com o pecado, antes que ele crie raízes. Ele devia ser radical, ele devia ter destruído os altos, mas ele preservou os altos.
E se nós vemos a história dos reis de Israel, como nós pretendemos, se Deus permitir, nós veremos que os reis de Israel caíram em tentação de adorar nesses mesmos altos que Salomão adorou, porque não os destruiu. Então veja, aos poucos ele foi fazendo concessões com o pecado. Vamos destruir isso aqui, não vamos aproveitar. Nós vamos adorar a Deus, mas vamos aproveitar essa estrutura, ao invés de destruir. Você vê Salomão acumulando muitas riquezas, e Deus havia dito para que o rei de Israel não acumulasse, não possuísse muitas riquezas. Era um pecado, seria um pecado diante de Deus. E Salomão, vocês veem no texto, acumulando muitas riquezas. Meus irmãos, tudo isso que eu estou relembrando é para mostrar, irmãos, que a nossa tragédia não vem de uma hora para outra. Ela começa sempre com pequenos pecados. É deixando de ver as reuniões que nós víamos antes, na semana, mas a preguiça, nós deixamos nos vencer da preguiça. Paramos de vir. Ninguém abandona a igreja de um dia para o outro. Ninguém está firme no domingo e na segunda-feira não quer saber de Deus. Começa aos poucos. A tragédia é sempre aos poucos. Ela dá sinais pequenos e aquilo vai se tornando mais forte. São dias sem ler a Bíblia, quando nós íamos mais. São dias sem orar seguidamente. Essas coisas vão nos afastando de Deus. E quando nós nos assustamos, nós já estamos muito distantes. Pois esta é a verdade que nós vimos no domingo passado. A tragédia nunca acontece de uma hora para outra. É sempre um movimento, passo a passo no pecado, até estarmos totalmente afastados do Senhor. Hoje nós vamos ver aqui nesse texto, como prometemos no domingo passado, um segundo ensino, poderoso também. E a segunda lição que nós veremos aqui no texto é a seguinte. Vejam só o que vai nos ensinar agora esse texto como segunda lição na nossa pregação. Nem mesmo os homens com maiores dons espirituais podem se manter longe do pecado e da tragédia que o segue se o seu coração se afastar de Deus. Vou repetir. Nem mesmo os nossos maiores dons que Deus nos deu podem nos afastar do pecado e da tragédia que o segue se o nosso coração não estiver no Senhor. Essa é a lição que nós devemos sair daqui tendo aprendido hoje. Deus nos deu os dons com os quais nós servimos a Deus, edificamos o próximo, abençoamos aqueles que estão ao nosso redor. Mas nós não devemos confiar nessas coisas se o nosso coração estiver longe do Senhor. De nada esses dons adiantarão. Essa lição nos ajuda a compreender o mistério da tragédia de Salomão. Irmãos, vejam só, é muito comum essa pergunta vir à nossa mente sobre Salomão. Como pôde um homem tão sábio como aquele, o rei Salomão, ser tão tolo? Como ele acabou se entregando à idolatria tola, louca? Irmãos, nós vimos no ano passado que Salomão chegou a oferecer um templo, a adoração ao Deus Moloque, que recebia sacrifício de crianças. Salomão! Uma coisa que para mim e para você pareceria absurda, certo? Para mim e para você, algo absurdo. Pois bem, o homem mais sábio depois do nosso Senhor Jesus Cristo, que pisou na terra, fez um templo para esse Deus e ali se sacrificava a este Deus. O que levou um homem tão sábio como este a praticar uma tolice e uma cegueira tão grande? Se Deus realmente deu a Salomão o dom da sabedoria, e nós vimos que ele o deu, por que então Salomão não teve sabedoria para evitar sua desgraça? Não é um ponto? Não é uma pergunta? Se Deus dotou este homem, Camila, Leandro, querido, Carol, se Deus dotou este homem de sabedoria vinda do alto, e ele demonstrou sabedoria no início do seu reino, por que este homem caiu em grande tragédia? Não era a sabedoria que Deus havia dado a ele poderosa para, ou não deveria, poderosa para livrá-lo? Não deveria? Essa é uma pergunta justa. Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer. E a resposta qual é? Qual é a resposta para isso? Renata, Graça, minha irmã, Ledir, qual que é a resposta? Por que Salomão, sendo sábio, caiu em tragédia? A resposta é essa. Os dons de Deus nunca operam independente
dos afetos do coração, mas os dons de Deus são usados segundo o amor que há no nosso coração. É o coração que dirige todos os dons que possuímos e nos faz usá-los tanto para o louvor de Deus como contra Deus. É o coração que vai decidir isso. A sabedoria que Salomão recebeu de Deus deveria ser conduzida pelo amor dele a Deus. Mas quando ele começou a amar outras coisas, a sabedoria que Deus o havia dado, o dom que Deus o havia dado, não o salvou de pecado e tragédia, porque o coração dele estava corrompido. É por isso que a Bíblia diz, sobre tudo o que se deve guardar. Não é dinheiro, você deve mais guardar. Tem gente que guarda dinheiro, que o dinheiro é a coisa mais importante. É bom fazer reservas, é bom ter economias, mas acima de tudo, o que se deve guardar é o coração, diz a Bíblia, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. O coração é o centro volitivo, é o centro da vontade, dos afetos, das afeições, dos sentimentos, das decisões. O coração é o centro de tudo, é o centro da vida, é a fonte da vida, de tudo que se deve guardar. Filho meu, guarda o teu coração. Irmãos, o desastre do coração longe de Deus é terrível, ainda que o homem seja dotado de dons. Quando nosso coração se afasta de Deus, até mesmo os dons que Deus nos deu serão usados contra ele. Isso é um aviso sóbrio para aqueles dentre nós que têm muitos dons. Todo crente tem dom, mas há crentes que possuem vários dons. E quanto mais dons este crente possui, mais a tragédia será maior se o coração desse crente estiver longe de Deus. Porque esses dons que deveriam ser utilizados para a glória de Deus serão usados contra ele para o escândalo da obra de Deus, para com a vergonha da igreja. Assim aconteceu com Salomão, um homem cheio de dons, quem duvida disso? Mas que se afastou de Deus em seu coração. E a sua sabedoria se tornou loucura. Às vezes nós confiamos muito nos nossos dons, né? A sabedoria, e nos afastamos de Deus confiantes de que nada vai acontecer conosco, porque nós somos muito inteligentes, nós somos pessoas perspicazes, nós conhecemos teologia, nós vamos saber nos conduzir, mesmo que nós não oremos tanto, não leiamos tanto a Bíblia, não participemos tanto das reuniões da igreja, não tem problema. Meus irmãos, aconteceu com Salomão, não vai acontecer comigo e com você. Quem nós pensamos que somos? Talvez o nosso entendimento sobre nós não esteja muito bem adequado à luz da Bíblia. Esse é o desastre quando o coração está longe de Deus. Mas Salomão tinha o seu coração no lugar certo no início. No início, o seu coração estava no lugar certo. Daí a verdade que não importa tanto o bom início se o fim foi terrível. Irmãos, começar bem é importante, mas terminar bem é melhor. Não adianta começar bem a corrida. Se você não chegar ao fim, você perdeu. A vida cristã não é um bom início. Não é simplesmente ir lá num culto e aí ter lá, ouvir a palavra, cantar os cantos, entregar a vida em Deus e depois se esquecer disso, como se fosse automático. Agora é só largar aqui e tudo vai, Deus vai me dirigir e tudo vai acontecer por bem. Não, não é assim. A vida cristã é um exercício hercúleo, é uma vigilância de todo dia. É uma escolha moral toda hora. E vocês sabem disso, nós sabemos disso. Que o pecado não dá tréguas. O pecado não dá tréguas no domingo, porque é o dia do Senhor. Você sabe, e eu também, que nós temos sentimentos, desejos pecaminosos no dia do Senhor. Não é porque é o dia do Senhor que o pecado nos dará trégua. Se nós não vigiarmos, nós cairemos. Mas Salomão lá no início tinha um coração disposto, lembra-se? Ele pediu sabedoria porque o seu coração estava na glória de Deus e no bem-estar do seu povo. Ele pediu sabedoria a Deus porque ele não sabia como governar aquele povo. E ele desejava o bem daquele povo. Ele obedeceu no início a voz do Senhor que dizia, dá-me, filho meu, o teu coração. E Salomão no início o entregou. Salomão mostrou um santo afeto ao Senhor, ao Deus vivo e ao seu povo.
O rei Salomão, naquele início, Paulo querido, observou o mandamento: amarás, pois, o seu teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração. Salomão observou no início, irmãos, ele começou muito bem. Mas a tragédia o alcançou, porque o seu coração não continuou naquele primeiro amor. O seu coração começou a se inclinar para o lugar errado, para longe de Deus. Olha o versículo 1. O versículo 1 começa mostrando isso muito claro. Vamos ver juntos. Leiamos juntos. Leiamos. Ora, além da filha de Faraó... Até aí, irmãos. Obrigado. Irmãos, além da filha de Faraó, que era uma estrangeira, Salomão amou muitas mulheres outras estrangeiras. E Salomão pecou em fazer isso. E por que era pecado, como nós vimos no domingo passado? Porque era pecado amar mulheres estrangeiras. Lembra, Deus não é contra o casamento étnico entre etnias diferentes. Nada disso. Na Bíblia há muitos casamentos. Lembra de Boaz e Ruth? Casamento abençoado. Os dois crentes. Deus não é contra essas coisas. Mas por que Deus proibiu o casamento com estrangeiras? Lá, em 1 Reis 11 diz: pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. Olha aí, versículo 11, 2. Não se caseis com elas, nem se casem elas convosco. Por que Deus? Por que Deus? Aí Deus responde: porque elas perverteriam o coração de vocês. Elas não me amam e elas vão ensinar vocês a não me amarem. Eu sempre falo, irmãos, já é difícil. E se você está na batalha cristã, você vai concordar. Já é difícil para nós crentes honrarmos o Senhor, obedecermos ao Senhor. Já é difícil. Para você sozinho fazer isso. Aí você, para melhorar, junta com a pessoa que não ama o Senhor. Você que é um filho de Deus, já te é difícil. Nós sabemos que é, nós sabemos como somos. Aí para melhorar, eu uno uma pessoa que tem um coração longe de Deus. Deus diz, porque elas afastariam vocês de mim. Esse é o desastre que Salomão se envolveu. E olha como o coração é importante. Olha o versículo. Você vê no versículo 2 já falando: vos perverteriam o coração. Lembra? Não adianta nada os dons que o homem tem. Lembra a verdade aqui que nós estamos aprendendo? Não adianta nada os dons que o homem tem se o seu coração não estiver em Deus. Ele pode ser o melhor dos homens, o que fez mais coisas para Deus. Se o coração dele começar a se desviar, ele cairá em tragédia. Não importa o que ele fez, não importa onde ele chegou na vida, não importa como ele foi importante para a igreja de Cristo. Se ele começar a desviar o coração de Deus, ele cairá em tragédia. É por isso que vem escândalos. Por que escândalo é escândalo, como nós conhecemos? Porque eram homens que nós julgávamos crentes, que nós julgávamos uma bênção, que abençoavam a igreja, mas que se desviraram e caíram em tragédia. Daí vem o escândalo. Isso é um escândalo. E não são poucos os escândalos hoje. Mas veja a importância do coração aqui. Vos perverteriam o coração. Versículo 3, olha o versículo 3. Suas mulheres lhe perverteram o coração. E agora veja o versículo 4. Sendo já velhos, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E de novo o coração. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora de Davi, seu pai. Veja a importância do coração. Em poucos versículos, nós temos coração repetido várias vezes. O coração, o coração, o coração, o coração. Essa batalha... Ela é invisível. A batalha do coração é invisível. Ninguém percebe, você viu? Ninguém percebe o que está passando em nosso coração. Nós estamos na igreja aqui, as pessoas estão nos vendo, mas ninguém sabe o que está em nosso coração. Só Deus sabe. Essa é uma batalha secreta, mas decisiva, definitiva. A batalha pelo coração. Ela vai decidir a sua vida. O seu coração te conduzirá à glória ou a tragédia. Mas é ali que se trava a batalha, no coração. Não é uma guerra visível, pública, externa. É sempre uma guerra interna. Nós estamos aqui para adorar a Deus hoje no dia do Senhor, todos nós aqui nesta igreja, nesse local.
Mas as pessoas não sabem como está o nosso coração. Onde está? Você e eu podemos estar aqui, mas o nosso coração pode não estar. Você pode estar sentado nesse banco aí, mas o seu coração e o meu coração que estou aqui pode não estar no Senhor, embora nossos corpos aqui estejam. A batalha é sempre do coração. E ela vai definir tudo. O coração apegado à Bíblia é um pecado. Olha só. Olha o versículo 2. As mulheres das nações que havia o Senhor dito para os filhos de Israel para não se casarem com ela, certo? Olha o final do versículo 2. A estas mulheres que Deus proibiu aos filhos de Israel que não se casassem com elas, a estas se apegou Salomão pelo amor. O verbo apegar aí, apegar, o verbo traduzido, o hebraico traduzido aqui como verbo apegar para nós, é o mesmo verbo que o hebraico usa para falar do apego a Deus. Em Deuteronômio diz assim: amando o Senhor, a ordem que Moisés deu ao povo, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Deuteronômio 30, versículo 20. E apegando-te a Ele, aqui no versículo 2, e a estas se apegou Salomão. Ou seja, ele devia se apegar a Deus, mas ele se apegou aos prazeres sensuais, sexuais daquelas mulheres pervertidas, aquelas mulheres que não tinham coração no Senhor. Salomão foi culpado de adorar outros deuses, de amar estas mulheres. A história de Salomão, que era uma história gloriosa no início, se transformou em tragédia porque o seu coração amava outras coisas mais do que o Deus vivo. Não é? Veja, irmãos, aqui não estamos falando que Salomão não amava a Deus. Ele amava, só que ele dividiu esse amor com outras coisas. Esse é o pecado. A gente acha que isso não é pecado. A gente acha que pecado é amar o mundo e maldizer a Deus. Isso é pecado também. A gente acha que só isso é pecado. Isso é pecado também. Mas existe outro pecado de dividir o coração com outros deuses. Deus está lá. Nós estamos aqui hoje no domingo. Mas o nosso coração está dividido. Talvez eu e você gostaríamos de estar em outro lugar. Quer ver? Quer um raio-x do seu coração? O quanto está o seu prazer, o seu afeto, as suas afeições, sentimentos no culto ao Senhor? O quanto está no seu coração? Quanto o seu coração arde ou deixa de arder por isso? Veja, isso aqui é bom que nós façamos esse autoexame. Porque não é improvável que haja dentro da igreja, eu não falo só aqui, dentro da igreja, pessoas que estão no culto, mas o coração não está lá, como eu disse anteriormente, não arde por Deus. Não tem interesse, está aqui por qualquer outra razão, mas não está com o coração do Senhor. E este é o início da tragédia. Quando eu creio que, não, eu amo o Senhor, só que na verdade agora eu estou mais preocupado com outras coisas. Eu queria estar fazendo outras coisas. Mas eu creio que o Senhor deve ser de algum modo respeitado. Se dividir o coração. Isso não é amar o Senhor como Ele requer que seja amado, isso é pecado. E aqui eu trago a seguinte aplicação de todas essas considerações acerca de Salomão. Quando o nosso coração se afasta de Deus, os nossos dons espirituais não nos impedirão de cair em pecado grave e tragédia. Lembre-se disso. Você pode ser a melhor pessoa. A sua família pode amar você. A sua igreja pode lhe tratar muito bem e te honrar. Você pode ser um pastor, um presbítero, um diácono, o que for. Pode ser um presidente de alguma sociedade, no nosso caso da IPB, interna, o que for. Você não estará guardado por isso se o seu coração se afastar de Deus. Eu e você cairemos em tragédia. A gente vê pastores aí caindo em tragédia. Pastores que antes eram admirados, benquistos, honrados, caíram em tragédia, porque em algum momento o coração dele começou a se dividir. Veja, irmãos, como isso é importante para nós. Se homens como Salomão, como grandes pastores que nós admiramos do passado, caíram, então quanto mais nós devemos, diácono Gil, vigiarmos. A sabedoria de Salomão não o manteve santo. A sabedoria dele não. Sabedoria não mantém ninguém santo. O templo que ele construiu não o impediu de praticar idolatria. Ele construiu um templo para Deus, né? Tá bom. Não é? Eu poder pensar, tá bom.
Quem é que construiu esse templo? Eu fui eu. Tá ótimo. Mas daqui a pouco ele estava adorando Rebeca, outros deuses. Aquela hora, quem vive, tem um ditado, né, engraçado, que diz que quem vive de passado é museu, né? Tem muitos crentes que vivem de passado. Eu já fiz isso para o Senhor, eu já fiz aquilo. Eu vi uma pessoa um tempo atrás dizendo assim, eu não estou indo mais à igreja não, porque eu não preciso, eu já fui muito na igreja. Eu já fui muito na igreja. Hoje eu não preciso mais da igreja. Que Salomão aqui. Eu construí o templo do Senhor. O que precisa? O que eu tenho que fazer mais? E ele caiu em idolatria. A Bíblia diz que Salomão acabou fazendo o que era mal perante o Senhor. Olha o versículo 6 aí. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor. Este homem dotado de sabedoria, que fora piedoso no início, agora a Bíblia diz dele, ele fez o que era mal perante o Senhor. Irmãos, há exemplos na Bíblia de homens dotados de dons espirituais que caíram em pecados gravíssimos. Salomão é um dele. Davi, lembram-se de Davi, irmãos? Lembram-se de Davi? O crente Davi, nós vimos aqui algumas tragédias da sua vida. Pense em Pedro, a liderança de Pedro, o dom que Deus deu ele de liderar, era o líder dos líderes, ele era o apóstolo, dentre os apóstolos, ele os comandava e ele caiu em grave pecado, negando ao seu Jesus covardemente. Veja, meus irmãos, esses homens caíram, quanto mais nós, volto a repetir, devemos vigiar. Se esses homens, heróis da fé caíram, quanto mais nós. Davi foi chamado amigo de Deus, e ele fez o que fez, porque em algum momento o seu coração se desviou. Podemos, irmãos, dominar teologia, nós podemos saber tudo de teologia reformada. Nós podemos amparar os pobres, pessoas que ajudam pobres. Podemos doar os nossos bens, nossos recursos que Deus nos tem dado para a obra cristã. Podemos ensinar a igreja, sermos pastores, professores da escola dominical. Podemos ter pais crentes, marido, esposa e filhos piedosos. Possuir um cargo, um ofício na igreja importante. Nenhum desses dons nos protegerá da tragédia e do pecado se nós amarmos o mundo em nosso coração. Salomão foi um dos homens mais dotados que já viveram. Se a sabedoria dele não pôde salvá-lo, como então os nossos dons poderiam nos salvar? Se a sabedoria de Salomão não pôde salvá-lo da tragédia, como é que os nossos dons vão poder? Alguém aqui pode se julgar maior do que Salomão? Nem eu, nem vocês. Se ele caiu, nós deveríamos vigiar constantemente. Saibamos, meus irmãos, que um homem é capaz das coisas mais terríveis quando o seu coração se afasta do Senhor. Eu acho que quando nós vemos algumas coisas terríveis que acontecem na nossa sociedade, a gente devia ter certo receio e respeito, de certa forma, entendam aqui, de certa forma, em considerar que se não fosse Cristo nos guardar e ao nosso coração, nós faríamos exatamente o que aquela pessoa fez. O mais terrível dos criminosos, o mais terrível dos crimes, nós estaríamos lá praticando se Cristo não guardar o nosso coração. Irmãos, quantas pessoas fizeram coisas hediondas, horrendas, que hoje já caíram em si e se perguntam como é que eu fiz o que fiz? Você acha, meus irmãos, que algumas pessoas que cometeram crimes terríveis, não se cobram, não se punem, não se culpam por ter feito aquilo e se perguntam, como é que eu cheguei aqui? Volto a dizer, se nós crentes, muitas vezes nos pegamos em pensamentos terríveis, o que será se Deus não nos guardar? Então, veja, aquele que está em pé, veja que não caia. Não se sinta seguro. Porque nós somos crentes. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não nos guardar, em vão o nosso esforço. Nós precisamos da graça do Senhor, porque nós podemos fazer coisas terríveis. Eis aqui, então, boas perguntas para fazermos a nós mesmos. Primeira, qual é a condição do meu coração? Como está o meu coração? Segunda, qual é o maior objeto do afeto do meu coração? O que eu amo mais? Porque é onde está o teu coração, está o teu tesouro, que você ama mais. Pergunte a si mesmo também, sinceramente, meu coração arde por Cristo Jesus? Quando chega o domingo, como é que eu acordo? Essa é uma boa pergunta.
O dia do Senhor, que é o ápice da semana, né? Que começa ali a semana, depois de uma outra semana vivida. Então nós agradecemos a Deus por mais uma semana passada que Ele nos guardou e desejamos estar com o seu povo adorando. Como é que eu acordo nesse dia? Essa é uma boa pergunta para diagnosticarmos o nosso amor por Deus. Será que fosse um dia de passeio, eu acordaria melhor? Um dia para ir à praia, ou para ir ao shopping, ou para fazer compras, ou para ir a um jogo de futebol? Será que eu acordaria melhor, mais disposto? Essa é uma boa pergunta. Isso diz muito dos afetos do nosso coração. O nosso coração arde por Cristo? Ou ele está se afastando de Cristo, como fizera Salomão? Irmãos, a Bíblia nos adverte a manter o nosso amor no Senhor. Presbítero Marcelo. O apóstolo Judas, melhor, né? Judas, que não era apóstolo, mas era meio irmão do Senhor, em sua carta diz assim: mantenhamos-nos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Isso está na carta de Judas, versículo de número 21. Mantenhamos-nos amando a Deus e esperando em sua misericórdia e na vida eterna. Eu termino aqui pensando no que aconteceu com Salomão. O que aconteceu com o velho rei Salomão? E a pergunta que muitas pessoas fazem, ou podem fazer, é a seguinte: como é que foi o fim de Salomão? Ele chegou a se arrepender dos seus pecados? Será que Salomão foi ao céu? Será que quando Cristo voltar com os seus santos, nós veremos Salomão juntamente com Cristo e os seus santos? Salomão, Heloísa, foi salvo ou não? Essa é a pergunta, aliás, mais importante, né? Essa é a pergunta que mais importa para todos nós. Nada é mais importante na vida do que o lugar onde nós passaremos a eternidade. Onde está Salomão? No céu ou no inferno? Porque isso é o que mais importa. Se alguém morreu na fé ou não. Uma pessoa pode cometer muitos pecados, como Salomão fez. Mas mesmo assim, pode chegar ao céu. Por quê? Porque o que nos salva não são nossas obras, ou nosso amor por Deus, mas o seu amor por nós. É o seu amor por nós. A sua graça mediante Jesus Cristo é que nos levará ao céu. Tudo está bem para a alma, a mais sofrida das almas, se o final for bom em Cristo Jesus, se ela crer, tudo ficará bem. Nós temos bons motivos para imaginarmos que Salomão foi salvo. Temos bons motivos bíblicos para isso, apesar da tragédia, apesar dos seus pecados. Primeiro bom motivo é que Deus fez a seguinte promessa a Davi, falando de Salomão: eu lhe serei por pai, disse Deus a Davi, falando de Salomão, e ele me será por filho. Se ele vier a pecar, a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Porque o pai que ama faz o quê? Disciplina o filho. Se ele pecar, eu o castigarei com vara e açoite, mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de mim. Se o seu filho, Davi, pecar, eu vou corrigi-lo severamente. Ele vai experimentar da minha vara, mas é porque eu amo o seu filho. E a minha misericórdia não se apartará dele. Essa é uma prova bíblica, uma evidência de que Salomão foi salvo. A segunda é o que ele escreveu quando velho. Olha o que Salomão escreveu lá em Eclesiastes. Afasta, pois, o teu coração. Acho que ele aprendeu, né? Como nós deveríamos aprender que o coração é a coisa que mais deve ser guardada. Afasta, pois, do teu coração um desgosto, e remove da tua carne a dor. Ele sofreu bastante no final da vida. Porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. E no final de Eclesiastes,
no capítulo 12, lá no final, ele escreve assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Eclesiastes 12, 13. Irmãos, essas são evidências que possivelmente Deus salvou Salomão, apesar dos seus pecados e da tragédia na qual ele se envolvera. Mas independente de Salomão ter sido salvo ou não, podemos ter certeza absoluta de uma coisa: de que, apesar dos nossos pecados, dos nossos amores errados e das tragédias nas quais nos envolvemos, a nossa salvação, se crermos em Cristo, ainda assim estará segura, hoje e sempre. Nós somos salvos não pelo nosso amor a Deus, mas porque Ele nos amou em Cristo. A base da nossa salvação não é o nosso amor por Deus, ainda que isso seja um aspecto importante da vida cristã. Amar a Deus é bom para você. Você vai ter uma vida feliz e abençoada. Quanto mais você amar a Deus, vai se envolver menos em tragédia e dor. Mas a base da salvação não está no meu e no seu amor por Deus, mas no amor de Deus por nós, em Cristo Jesus. Jesus nos ama com amor eterno. Lembram-se que nós cantamos? Cristo ajudará. Quando o amor se esfriar, Cristo ajudará. Cristo não deixará de nos amar se nós deixarmos o nosso amor se esfriar por Ele. Ele ajudará, porque Ele ama até o fim. Lá em João diz, no Evangelho de João, aqueles discípulos tão difíceis como nós somos. Lembram-se? Aqueles discípulos que prometeram estar com Ele, que o abandonariam, ou alguns deles não creriam, outros trairiam. Lembram-se? Mas Ele prometeu amá-los até o fim. E João escreve, João, que foi objeto desse amor, também escreve: tendo-os amado, os amou até o fim. Até o fim. O amor de Cristo é a base da nossa salvação. Então, irmãos, mesmo com os nossos pecados, mesmo com os nossos amores errados, dos quais devemos nos arrepender, nós estamos seguros da nossa salvação. Por quê? Porque ela está baseada não no nosso amor por Deus, mas no amor dele por nós. E eu sei, meu irmão, eu sei que se você é um crente verdadeiro, você não usará isso que a Bíblia está dizendo de uma maneira errada. Porque alguém pode pensar: bom, se o amor dele é eterno e o amor dele é a base da minha salvação, então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso pecar, eu posso viver do jeito que eu quiser, porque no final o amor dele vai me salvar. Um crente jamais falaria isso. Se eu e você pensamos em algo assim, considere o seu coração, ele está longe de Deus. Porque o crente jamais pisará no sangue da graça do Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, esta mesma graça no sangue dele, este mesmo amor precioso, levará o crente, no poder do Espírito, a se consagrar mais e mais e a amar mais e mais o seu doce, amável, poderoso, bondoso Salvador e Rei, Jesus Cristo. Por isso nós não temos que ter medo de pregar o Evangelho e essas boas novas, em dizer que a nossa salvação depende do amor de Deus por nós, e não do nosso amor por Ele. Porque o crente, pelo Espírito Santo, saberá entender essas coisas corretamente. A base da nossa salvação, portanto, não é o nosso amor por Deus, mas o amor dele por nós. É isso que Paulo afirma lá em Romanos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou até mesmo espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio não do nosso amor por Ele, mas por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 35 a 39. Visto isso, irmãos, visto o grande amor de Deus por nós,
Nossa vida não precisa terminar em tragédia. O Senhor Jesus te chama a ter uma vida feliz em sua presença. Se você está em pecado e o seu pecado está te conduzindo à tragédia, não precisa ser assim. Arrependa-se. Arrependa-se e volte ao Senhor. Abandone o pecado. E Deus te reerguirá. Ele vai te levantar. Ele vai te dar de novo amor a Ele. Ele tem poder para fazer isso. E eu termino com a chamada que Cristo mesmo nos faz. Ele diz assim, a igreja em Éfeso, Cristo lá em Apocalipse escreve, o próprio Cristo, ele diz assim, e a igreja de Éfeso era uma igreja muito boa com relação à doutrina. Eles eram muito zelosos com doutrina, que é uma coisa boa, né? A gente também tem que ser assim. Mas eles tinham um problema. O amor deles estava se esfriando. Eles defendiam a doutrina só por uma questão de tradição. Eles não tinham o amor zeloso. Aí Jesus diz assim a eles, olha, eu termino aqui. Tenho contra ti, Éfeso, igreja de Éfeso, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta. Se nós abandonamos aquele amor zeloso por Cristo Jesus, Ele nos chama amorosamente a reconsiderarmos, nos arrependermos e amá-lo, confiando nele, no seu amor por nós. Que Deus abençoe. Amém, irmãos.